Olá a todos, é um gosto imenso estar aqui, rever amigos que eu já não vi há muito tempo, estar com os meus colegas de quem gosto tanto, é muito bom estar hoje aqui. Eu vou tentar não demorar muito tempo e, como eu disse, como vocês puderam ler ou podem ler no resumo, e como eu tinha escrito, a língua é um instrumento eficaz para construir pontes entre culturas e aceder a informações sobre realidades culturais diversas, tendo em conta a experiência de ensino de literatura em PLE e a investigação até agora conduzida, gostava de demonstrar como a utilização da obra literária pode ser uma mais-valia também neste campo. E tudo isto não vem do vácuo, como agora podemos dizer, não vem do vazio. Na verdade, e desculpem a falta de modéstia, mas é só para mostrar que eu tenho vindo a trabalhar sobre todas estas questões, mesmo aqui no IPOR, há um ano e meio, 2 anos, e, portanto, tudo isto me interessa, a relação entre a língua e a literatura. Bem, adiante. Vou partir, então, dos pressupostos que tenho apresentado já nos trabalhos referidos. Antes de tudo, o texto literário é um texto com características particulares que não serve como discurso útil e adequado ao dia-a-dia, mas que explora significantes e significados, jogando com a frase, com as palavras e com os múltiplos sentidos que elas oferecem. Em segundo ponto, e isto reparem de forma muito resumida, está bem? O texto literário é produzido num contexto de um sistema que funciona no tempo e no espaço, definindo períodos literários. E é pela sua conformação ou pelo seu desvio que autores e obras literárias dão origem a mudanças de paradigma. Terceiro ponto, que o texto literário está inserido num contexto histórico, podendo funcionar como memória coletiva. Aliás, eu já referi este assunto e é um artigo que tem muito a ver com esta relação intercultural. É como a memória coletiva pode ser transmitida juntamente com a língua. E há muitas expressões em português que têm a ver com versos de músicas, com versos de poemas e que nós usamos e nem nos... e já não temos memória do que são. E isso é muito interessante. Adiante. Contudo, quando falamos de PLE, o texto literário exige uma aproximação muito específica, mais específica, tendo em conta a particular configuração do aluno no que diz respeito à circunstância de ensino-aprendizagem, à proficiência na língua e à motivação para a leitura de textos literários. Assim, a responsabilidade na definição dos objetivos, na escolha dos textos, na abordagem dos textos, ganha uma acuidade maior, exigindo conhecimento científico e alguma experiência didática. E esta, como a experiência é um processo, ela não nasce feita, exige uma constante autoavaliação, que permite identificar as falhas, refazer o processo, tanto no que diz respeito à seleção dos textos, como ao seu tratamento na sala de aula. Em algum dos artigos que já referi, falei muito melhor sobre estes assuntos, mas este é apenas um resumo. Avanço assim para o assunto particular de hoje, os verdes campos, que ocorrem com abundância na poesia clássica bucólica, sobretudo em Camões, aquele que seria o grande modelo para os séculos seguintes. No slide eu coloquei apenas alguns exemplos recolhidos no corpus camoniano, sendo que falta nele um dos sonetos mais conhecidos e com certeza repararam nisso, que é o soneto A Formosura desta Fresca Serra, que não está aqui. Então, partindo do processo de aprendizagem dos alunos
e, sobretudo, da descrição do espaço e dos espaços verdes, que eles tantos conhecem logo desde o A1, não é? O que a minha proposta é a observação de uma imagem e da sua descrição. Não interessa tanto para os alunos que esta imagem seja uma pintura de Marc Bernard, que nasceu na Áustria no século XIX e é considerado o primeiro pintor de paisagens realistas esloveno. O que interessa é a imagem. Então, convidados a fazer a descrição, e vocês entendem isso bem, é possível que os alunos apontem os seguintes aspectos, ou vejam se não coincide com a descrição que estaríamos à espera. A água azul e calma do lago, o céu azulado, com algumas nuvens, o verde da erva e das árvores, as montanhas ao longe, refletindo-se no espelho do lago, a casa, quase em ruínas, do lado esquerdo, porque do lado direito temos duas figuras de pessoas. E assim o espaço está definido. É o campo, não é a cidade. Não é? É o campo. E devem também ficar definidas as impressões e os sentimentos que decorrem da visão deste espaço. A serenidade, a harmonia, a calma e talvez até uma certa melancolia. Será necessário introduzir nesta altura o adjetivo e o nome que correspondem de forma mais adequada a este tipo de paisagem? É uma paisagem bucólica e o tema literário e artístico que lhe corresponde é o bucolismo. Ora, uma rápida pesquisa sobre o significado bucólico levanta os seus aspectos mais importantes. É uma palavra que se relaciona com pastores, daí ser equivalente a pastoral ou pastoril. É uma palavra bucólica, um adjetivo relativo ao campo, à vida do campo. É um adjetivo que diz respeito à natureza e às coisas naturais e, por isso, decorrendo disso, singelo, puro e ingênuo. Desta forma, talvez não seja complicado explicar que o bucolismo como conceito se aplica às artes plásticas e à literatura, designando um tipo de produção que favorece o campo na dicotomia com a cidade, que o descreve harmoniosamente como uma permanente primavera, que nesta paisagem o poeta se conjuga com a natureza ou dela se distancia pelos seus sentimentos disfóricos motivados pela infelicidade amorosa. E assim se introduz o texto. Como é que os poetas descreveram esta mesma paisagem? Eu podia escolher qualquer soneto de Camões, Sá de Miranda, Rodrigues Lobo, de qualquer poeta que tenha escrito no Cancioneiro Geral, até à parte de Bocage que ainda é arcádica. Contudo, escolhi um soneto do século XVIII, de um conhecido escritor neoclássico, António Diniz da Cruz e Silva. É o soneto 14 das suas poesias, publicadas depois da sua morte no século XIX. E foi o soneto mais simples que eu consegui encontrar. E o facto de procurar uma forma mais simples não minimiza a sua importância literária. Longe disso. A intenção em procurar uma forma mais simples, mesmo sendo um soneto, é não criar aquele ruído que a complexidade literária, nas suas formas mais elaboradas, forçosamente iria motivar. A leitura deste soneto, de estruturas relativamente simples, poderia permitir o seguinte: observar a construção de uma forma física, como é o soneto, ver o que é uma estrofe, o que é um verso, o que é a rima, identificar os segmentos da descrição da pintura feita anteriormente, o céu, a água, os campos verdes, e ver que elementos são acrescentados, as aves, o vento, o gado e quais os elementos que não constam do poema. Podíamos também comparar as figuras do quadro com as figuras do poema. Como está o poeta na paisagem? Que sentimentos se lhe associam? E por si ainda a pergunta: o que terá motivado esses sentimentos de disforia? A ausência da amada costuma ser um motivo esperado nesta configuração bucólica. E assim se podia comparar a descrição da
pintura com a descrição que o poeta faz da paisagem onde está sentado. Uma paisagem literária no âmbito do soneto e do bucolismo, onde ressaltam os seguintes aspectos: o maior detalhe, o vocabulário mais rico, as estruturas da língua que se desviam da ordem esperada pelo uso do hipérbato, a expressão das sensações pela sinestesia, dando não só a visão da paisagem, mas também o cheiro, o som e o movimento do vento e das águas. Interessante poderia ser também ver o jogo de sinónimos, a erva e a relva, mas sobretudo o efeito literário dos antónimos e das construções antitéticas, divertir o meu tormento, a triste rola, com um doce acento. A maior antítese, contudo, está no tema dentro do bucolismo, a natureza caracterizada de forma tão positiva, fresca, branda, sossegada, faragante, harmoniosa, alegre, e o sujeito de forma negativa, atormentado, pesaroso, saudoso, ansioso e triste, assim se conseguindo um conjunto de adjetivos bem interessante para a descrição natural e humana. Este exercício poderia ser consolidado com outro exemplo, o soneto de António Barbosa Bacelar, mas não é hoje. Depois disto, os caminhos podiam ser vários. Podíamos privilegiar a sincronia, e era possível seguir o caminho da comparação de vários sonetos bucólicos. Poderíamos privilegiar a diacronia, ou seja, perceber como o bucolismo acompanhou como tema a literatura portuguesa, correndo um caminho que vai das cantigas de amigo, passando por toda a literatura clássica, até o romantismo, Garrett, Essa, Fernando Pessoa, Sofia, por aí adiante, chegando até aos nossos dias. Todos vocês conhecem o excerto de O Conto no Moinho, de Eça de Queiroz, que costuma resultar muito bem com os alunos. Mas há outras possibilidades. Um terceiro caminho passa por procurar pontos de contacto entre a literatura e as artes, encontrando na intermedialidade o seu campo conceptual, mas interessa-me sobretudo o quarto ponto, que hoje é mais importante, que tem a ver com a relação do bucolismo na literatura portuguesa e na literatura europeia de que genericamente participa, com a literatura do contexto do aluno, neste caso a literatura chinesa. E a pergunta impõe-se: como rentabilizar a memória coletiva de que o aluno chinês participa no que diz respeito a este assunto? E aqui, a literatura chinesa não é exatamente um campo em que me sinta confortável. E o seu estudo em 2 minutos é uma tarefa impossível pela sua amplitude, pela sua complexidade e, claro, pelo facto de não ter acesso direto aos textos em língua chinesa, o que me deixa sempre duvidosa em relação às traduções que estou a ler. Desculpem por isso os nossos queridos colegas, aquilo que de incorreto e completamente errado eu possa dizer e ler. O primeiro exercício dos alunos seria encontrar expressões de natureza bucólica, tanto na pintura como na poesia chinesa. Partimos da pintura. O diferente estilo entre pintura europeia e chinesa faz nascer dúvidas, mas na pintura de Maiyuan, da dinastia Song, intitulada Caminho de Montanha na Primavera, encontramos elementos igualmente bucólicos. E na literatura chinesa? Como é que os poetas chineses descreveram a natureza que os envolvia? A dinastia Tang, uma das mais relevantes em termos de desenvolvimento e sedimentação poética, oferece bons exemplos, talvez os melhores da poesia chinesa. Eu sublinhei nos poemas os elementos constantes do bucolismo que já encontramos na poesia europeia. Assim, em Wang Wei, podemos ver a alegria, a velha floresta, a brisa dos pinheiros, os raios de luar, entre os canaviais e o pescador. O pescador e o pastor são igualmente figuras bucólicas na poesia portuguesa. Em Li Bai, as ameixeiras em flor, as folhas novas dos salgueiros, prata, as águas do lado de prata, as borboletas, as flores, o pescador e a água sossegada. A água
calma, que já tínhamos visto no poema da literatura portuguesa. Também Han Shan, a ausência de marcas de cavalos e carros, opondo assim a cidade a campo, os regatos serpenteantes, os montes, as ervas por todo lado, o orvalho, os pinheiros e a brisa do Fu, que fala da felicidade que reina no campo, as andorinhas, a libélula, o rio de que murmuram as cristalinas ondas, os ramos, o verde pomar e de repouso uma vida simples e singela. Como podemos ver, os diversos elementos estão lá. É verdade, mas está muito mais do que isso. E de forma diferente. Na verdade, nestes poemas e em grande parte da poesia chinesa, que podemos chamar bucólica, não é só a primavera que é bucólica. Isso é um traço diferenciador. Todas as estações do ano são igualmente alvo de bucolismo, de contemplação, de beleza e harmonia, como as folhas que caem no outono e a neve que tudo cobre no inverno. A paisagem que envolve o poeta implica diferenças, claro, desde logo visíveis na pintura, os regatos no vale, os cumes rochosos da pintura. E também o sentimento amoroso da ausência da amada claramente é substituído por reflexões íntimas sobre a passagem do tempo, o correr dos anos, a oposição campo-cidade, as observações de caráter político, a interrogação sobre a verdade e a aparência, sobre o sentido da vida e do mundo. Eu fui muito rápida, não só porque tinha de ser rápida, mas também porque tudo isto necessita de mais estudo. A verdade é que tudo isto, a tradução dos textos, me permite perceber. Só que deixo de lado uma parte fundamental no que diz respeito à estrutura formal dos poemas. E aí eu não consigo chegar. Vou ter de contar com a vossa ajuda. Está bem? Bem, o bucolismo, como tema e como forma, cultivado na literatura portuguesa e na literatura europeia, tem características particulares que o relacionam com a cultura e com a paisagem. E estas diferenças fazem-se visíveis quando colocamos as duas expressões bucólicas lado a lado. Mas a poesia bucólica europeia tem raízes na antiguidade clássica, o que nos faz recuar a um tempo homérico, e o tempo homérico já faz sentido na cultura e na literatura chinesa. E já nessa altura estabeleceu constantes que se comunicam perfeitamente com a poesia chinesa, o estabelecimento de uma relação privilegiada com a natureza como fonte de escapismo e de meditação, vendo nela um espaço retirado do mundo e que confronta o homem com a sua efemeridade e com a sua turbulência emocional. Se voltarmos à pesquisa sobre o bucólico, considerando o sentido adjetivo, a poesia chinesa tem o bucolismo entre os seus principais temas. É relativo ao campo e à vida no campo, à natureza e às coisas da natureza, nomeando pastores e pescadores vistos como elemento que se conforma com a paisagem, dela fazendo parte e, por isso, singelos, puros e inocentes. Mas já o poeta não se situa de forma singela, nem pura, nem inocente. Assim, a diferença não está no bucolismo como adjetivo genérico. A diferença está no sistema que informa a poesia bucólica de raiz europeia e greco-latina. É aquela paisagem feita de harmonia, uma eterna primavera que provoca o desencontro com o poeta e que motiva o poema pela expressão desse sentimento interior de disforia. Agora, o aluno dará conta, sim, e isso é que me interessa, que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, usando um verso de cantiga que todos conhecem. Quando acabava esta reflexão e esta escrita, entendi que a minha abordagem é uma espiral. Ou seja, cada vez que eu leio mais um poema, vai acrescentando mais um bocadinho na espiral de incenso que arde, não é? E, portanto, eu não consigo acabar este estudo aqui. Portanto, fica apenas esta
reclusão muito inicial e que eu espero adiantar mais nos tempos que vêm. E é isto. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Sara. Alguma questão do público? Logo à partida, eu tenho também a minha área também é a literatura, ou era, quando era mais novinho, mas na parte pedagógica, na parte intercultural, achei uma extraordinária insight, dizem os ingleses, não sei bem como é que poderei traduzir para inglês, e de facto, para aqueles que se querem dar estas questões interculturais num contexto de aula de língua, ok, de escrita, de leitura, do que seja, tem aqui um itinerário que eu não sei se eu próprio, Sara, não vou roubar aqui este itinerário com a sua licença. Portanto, como eu disse, não tenho pergunta, ainda vou pensar, mas obviamente esta questão das intertextualidades, no fundo também é isso que nós estamos a falar aqui, interculturalidades, uma palavra muito grande para concorrer com anticonstitucionalmente, de facto são extremamente interessantes e temos também interesse desta questão intercultural em que a arte, a estética, a poesia, digamos, de facto também servem, não, sem dúvida nenhuma, como ponte entre as várias culturas e sempre servirão. E é o meu comentário. Sim, agradeço imenso. Sabe que a impressão que eu tive é que eu estava a pôr isto muito simples. Não é esta abordagem tão simples que eu costumo dar aos textos, mas entendo que não há contextos para todo o tipo de abordagem. E eu fiquei com um pouco de receio que vocês dissessem mas a questão do bucolismo é muito mais complexa do que isto. Claro que é. É óbvio, mas vale a pena, no contexto, o que é que estamos à espera? Qual é o objetivo? A questão é essa, definir objetivos e fazer um percurso que nos possibilite cumpri-los. Achei muitíssimo interessante, até porque o estudo dos clássicos chineses é muito fomentado no sistema educacional chinês. E, portanto, Tu Fu, Li Bai, enfim, quantos estudantes nossos não conseguem declamar se não poemas inteiros, mas partes desses mesmos poemas. Não deixa de ser interessante porque a mim parece-me, daquilo que eu sei, também um pouco relacionado com aquilo que eu investigo, é que também existe, de certa maneira, um movimento social silencioso, muitas vezes feito através das redes sociais, em que os jovens chineses procuram, de facto, um tipo de vida que os afaste do caos das cidades, do caos urbano, dos horários das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, o fenómeno Jojo Liu. E, de resto, uma das figuras que se tornou se tornou extremamente popular nos últimos anos foi a figura da Li Ziqi, uma jovem chinesa de Sichuan, que se tornou uma estrela, inclusive no YouTube, justamente porque... Uns vídeos lindíssimos. Vídeos lindíssimos sobre a vida no campo e a simplicidade da vida no campo. E há, de facto, muitos jovens que procuram isso hoje em dia. E também afastarem-se das expectativas que a sociedade cria para eles. Portanto, gostei imenso da apresentação. Sim, muito obrigada, Luís. Eu estava a contar realmente com a possibilidade de os alunos chineses conhecerem rapidamente e, portanto, não ser para eles tão difícil encontrar. Na memória coletiva deles deve estar tudo isto. É a imagem da natureza. E eu pensei comigo, isto é universal. O campo sempre corresponde a uma intenção universal de procura de paz e harmonia. Portanto, isto tem que estar. Tem que haver diferenças, porque a paisagem é diferente, o contexto é diferente e a cultura é diferente, portanto, tem que haver diferenças. Mas tem que haver forçosamente pontos de semelhança. Eu talvez... Bem, enfim, eu tenho muitas dúvidas, de qualquer forma. É tudo? É. Sim? Muito bem. Obrigado, Sara. Eu não preciso de microfone, eu funciono Sim. com voz. Gostei muito, que bonito. São duas observações, talvez bem perguntas. Não sei se a ideia do tema desta participação tem a ver com a tese de formação da Sara, mas a pergunta era uma que eu penso que é mais interessante. A Sara, para além de professora e investigadora, também é artista, é fotógrafa, como sabemos. Se bem consciência, não se já pensou nisso ou não, que quando olha para Macau, para a paisagem, se a dicotomia campo-cidade coexiste ou não, se
se a paisagem observada condiciona a ser mais cidade, ou se também tem privilegiado, ou se tem valorizado às vezes a identidade campestre, rural, mais antiga de Macau. Faz sentido? Pensar nas fotografias, no que tem fotografado? José Carlos, o que é como é que podemos entender o bucolismo, essa parte da natureza mais recôndita? Olha, neste momento a minha varanda com os meus vasos é bucólico suficiente. O bucolismo diário é poder ir à varanda onde bate o sol e está recheada de plantas. Para ir, agora, eu acho que nos jardins, e isto são conversas com os alunos dá uma semana, como é que podemos encontrar espaços de meditação e isolamento em Macau? Eles deram várias possibilidades de espaços verdes. Tenho muito gosto em partilhar contigo os espaços verdes de Macau. Muito obrigado, Sara.